Você, você se considera uma pessoa ambiciosa? Essa é uma pergunta, eu acho que assim, importantíssima. E o assunto que eu vou abordar no vídeo de hoje é um assunto que infelizmente eu vejo que o pessoal não comenta muito na internet. Porque, ao meu ver, a ambição ela é a chave para o sucesso, tá? Gente, eu vou só fazer uma observação antes do vídeo se desenrolar. Mais um dia aí que eu tô gripado, resfriado. Então essa voz aí, essa vozinha xoxa minha, ela nos próximos dias vai passar. Então, tô me recuperando, tô bem e vamos em frente. A grande verdade, pessoal, é a seguinte: às vezes você se mata fazendo uma faculdade, estudando, se capacitando para ter uma vida melhor. E você vai sair na rua, vai comprar alguma coisa e você olha para o lado e você vê uma pessoa numa condição social diferente da tua. Vamos usar um exemplo aqui. Você está, por exemplo, se formando na faculdade de engenharia, já está no último período, você está ali se preparando para começar um estágio numa grande empresa e você passa um dia num lugar bonito, que tem construtora lá, e vê um pedreiro trabalhando ali, ralando, e o teu subconsciente, você se coloca, você no lugar dessa persona. Essa persona que a gente está criando agora, jovem, que está prestes a sair da faculdade, já está com um trabalho de estágio encaminhado, e ela está passando, vamos dizer, para fazer uma prova da faculdade. E ela está passando por ali naquela obra, naquela redoma, onde está cheio de condomínios, glebas, está tendo construções, e a pessoa, esse jovem, olha para o pedreiro e, queira ele ou não, vai bater nele aquele ar de superioridade. Olha, eu estou estudando, eu estou numa boa faculdade, eu vou para uma boa empresa, e olha lá aquele homem ali. Às vezes aquele homem que você está olhando também é jovem como você, e está trabalhando, está ralando, e existe esse preconceito implícito, engedrado na nossa cabeça, e esse sentimento de superioridade. Se eu te falar que talvez nos próximos 3, 4, 5, 6 anos, esse pedreiro que você viu pode estar numa situação de vida muito melhor do que a tua. Enquanto você vai ter que estar fazendo biscate, talvez trabalhando como Uber, e nenhum preconceito contra os Ubers, tá? Contra a profissão de motorista de aplicativo. Mas talvez você que hoje se tem uma soberba dentro de si, um sentimento de superioridade em relação à questão do pedreiro, talvez você nos próximos anos vai estar numa situação inferior em relação a ele, em termos financeiros. Porque, gente, pedreiro ganha bem, tá? Quando o mercado tá bombado, quem trabalha em obra tira um dinheiro legal em termos comparativos. Então, assim, eu lembro na época que eu ainda estava no Salgado, trabalhando em supermercado, como peão mesmo, pegando peso e lidando ali com atendimento ao público. Eu lembro que nessa época, muito dos peões, o pessoal lá do trabalho, né, queria voltar para a obra. E eles comentavam lá que... Pessoal, tive que pausar o vídeo aqui rapidinho porque coriza, nariz entupido é uma porcaria. É algo realmente irritante. Então, como eu estava comentando com vocês, muito do pessoal que trabalhava lá comigo na época lá no Salgado comentava assim que queria pegar uma obra, participar de uma obra porque ganhava bem. E por mais que você suava, trabalhava pra caramba, ficava no sol, o valor monetário que eles pagavam compensava no final. Então imagina ali um monte de peão, um monte de cueca trabalhando num setor ridiculamente pequeno, minúsculo, e ganhando salário de miséria. E esse pessoal, a gente trabalhava no ar-condicionado, a estrutura do supermercado que a gente trabalhava era boa, a gente não tinha nada que se queixar, entendeu? Refeitório, comida excelente, eles pagavam em dia, só que era um salário ridiculamente baixo. Então aquele pessoal ali queria trabalhar em obra, porque obra dava dinheiro.
E eu sempre via lá a peãozada conversando, trocando ideia de que obra dava muito dinheiro. E eu não estou fazendo uma comparação de dinheiro por dinheiro, tá? A minha comparação é que o cara que talvez vai pegar uma obra é um cara aguerrido, é um cara que não é acomodado, que ele tem os objetivos dele. Eu quero ter meu... Por mais fútil que eu achava, né? Tinha alguns ali, inclusive um que era terceirizado, era um nordestino. Enfim, no Rio de Janeiro você precisa entender uma coisa. Todo mundo que é do Nordeste a gente chama de Paraíba, tá? E queira você achar que isso é preconceito ou não, essa é a realidade. O carioca chama nordestino de Paraíba, bem como o paulista, se eu não me engano, chama nordestino de baiano. Então a gente viu ao longo do tempo que aquele funcionário terceirizado que foi contratado pela nossa empresa, que estava trabalhando no setor junto com a gente, pouco tempo depois ele foi para a obra. E por mais fútil que eu ache os objetivos que ele tinha, porque enquanto eu pensava em investimento, em acumular patrimônio, em sair daquele lugar, ou melhorar de vida, conseguir um emprego melhor, eles pensavam em coisas como festa, ostentar para novinha, para mulher, e comprar um sapato caríssimo. E de fato, esse rapaz aí, ele comprou um sapato caríssimo depois que ele foi trabalhar na obra. Por mais que eu ache essas coisas fúteis, eu não posso, enfim, simplesmente ignorar que eles eram pessoas aguerridas. Que se precisasse de trabalho, de botar a cara para conquistar alguma coisa, eles iam lá e faziam, entendeu? Muitos jovens, eles não têm esse ímpeto, entendeu? De lutar para conquistar as suas coisas. Então isso é uma coisa bacana. E a síntese que eu quero fazer e passar para você nesse começo é de que muitas das vezes a gente vai olhar para o lado e vai ver pessoas que nós vamos julgar como pessoas despreparadas, porém essas pessoas despreparadas, elas estão com um sucesso financeiro muito maior que o seu, tá? Então, o próprio caso de um motorista de Uber. O meu pai de criação, ele trabalha há anos como porteiro, é um homem extremamente trabalhador e é o que ele faz. Ele trabalha uma carga horária gigantesca, de segunda a sábado, só folga no domingo. E de segunda a sexta, se eu não me engano, ele pega tipo assim 6h30, 6h40 da manhã. Vamos arredondar, 7 horas da manhã no trabalho, na portaria, e tem é como se fosse uma casinha dentro do prédio. Então ele mora na casinha. E ele, vamos supor, para arredondar, não é esse horário, é um pouco mais cedo, mas só para ficar fácil o cálculo, ele pega às 7 horas da manhã e para às 7 e pouca da noite. Então assim, trabalha pra caramba, e depois que ele para no trabalho dele, ele vai fazer Uber, ele vai rodar, porque ele tem os objetivos dele, ele tem as contas a pagar. Então a mentalidade é totalmente diferente, por exemplo, de um geração Z, de um jovem aí que é o que a gente vai conversar mais na frente, que ao invés de buscar alternativas para resolver o problema, fica se vitimizando, fica reclamando. Então assim, muitas das vezes a pessoa que você vai julgar com teu preconceito, como meu pai, ele praticamente não tem instrução escolar nenhuma. Ele parou, se eu não me engano, na segunda, terceira, quarta, quinta série, entendeu? Em termos de educação formal, é baixíssima a educação dele. Porém, a força de vontade, o espírito aguerrido é incomparável, entende? Então, óbvio, ele não teve muita sabedoria financeira e se deixou levar por relacionamentos assim que foram infrutíferos para ele do ponto de vista da perspectiva. Se você se coloca no lugar dele, ele não foi muito inteligente na vida pessoal dele, na vida conjugal dele. Ele, enfim, se deixou levar pelas mulheres que passaram na vida dele, inclusive a minha mãe, e ele não teve inteligência para construir patrimônio, entende? Então, se hoje ele está suando, está sofrendo aí no final da vida dele como adulto e entrada na velhice propriamente dita, na terceira idade, se aproximando da terceira idade propriamente dita, se ele está sofrendo agora, ralando tanto, é porque houve uma
uma falta de inteligência para construir patrimônio quando ele tinha a juventude ainda. Mas eu não excluo o mérito dele, da força de vontade, da vontade, dali, do ímpeto de trabalhar, de conquistar. Isso aí é incrível. E meu pai é paraibano, literalmente. Meu pai de criação, ele é paraibano. Não tem sotaque, não tem nada, parece um carioca, mas é paraibano, tá? Então, assim, gente, existem alguns homens que são diferentes do meu pai de criação. Eles têm esse ímpeto aguerrido, esse ímpeto de ganhar dinheiro, de trabalhar muito, mas possuem uma mentalidade para finanças, para acumular patrimônio, uma mentalidade mais aflorada. Então ele já monta um churrasquinho, já monta um pequeno negócio, vai empreender e faz aquele patrimônio ali expandir. O que eu quero dizer é que você não pode usar apenas o parâmetro da instrução escolar formal como um parâmetro para você ver se a pessoa tem ou não sucesso, entende? Ou mesmo o trabalho que a pessoa está desempenhando. Às vezes a pessoa está trabalhando, vendendo bala no sinal, jujuba, paçoca, e está faturando um valor mais alto que você no teu trabalho de escritório. É isso que eu quero dizer para você. Então, às vezes, as pessoas nas quais você julga com um olhar de desprezo, um olhar de nossa, ela está trabalhando com isso, nossa, ela está fazendo isso, nossa, essa pessoa despreparada está tendo esse sucesso, e você fica atônito sem acreditar. Sim, muitas das vezes pessoas que, para o padrão de julgamento moral básico da sociedade, são pessoas despreparadas, sem instrução, pessoas ignorantes, às vezes pessoas que não sabem nem falar o português direito. Esse tipo de gente aguerrida, que gosta de trabalhar, talvez esse pessoal está ganhando mais dinheiro do que você e tendo mais sucesso no financeiro do que você, entende? Então isso é uma mentalidade e é algo que você precisa ter arraigado dentro de ti, tá? Outra coisa, gente, existe uma dinâmica que é uma dinâmica assim, que é separada por uma linha bem tênue, que é a linha que separa o sonhador de um conquistador. Porque a pessoa ambiciosa, a pessoa que quer crescer na vida, ela é uma pessoa que sim tem um pensamento, uma imaginação fértil, é uma pessoa imaginativa. Porque é o exemplo que eu dei no outro vídeo. Chega um empreendedor, ele está andando na rua, aí ele passa numa região que é uma região movimentada, próximo do centro da cidade ou no próprio centro da cidade, e ele olha, tem um terreno, tem uma placa dizendo vendo, um número de telefone e um terreno baldio, só com vegetação e não tem nada. E ele olha e ele fala assim: caramba, isso aqui é uma oportunidade. Eu posso comprar esse terreno, meto-lhe uma franquia daquela empresa que vende aquelas batatas deliciosas, aquelas batatas fritas deliciosas, aquela empresa de iFood que vocês sabem que começa com M, e vai ser sucesso. E ele mete a cara, faz um investimento de 1, 2, 3 milhões e aquilo que ele imaginou se torna realidade e vira um sucesso, explode. Isso é um caso, o que eu estou te relatando é um caso real, tá? De um local que eu sempre passava com a minha esposa, um local, assim, um ponte bem localizado, um lugar maneiro, só que não tinha nada. Era simplesmente uma via com um fluxo de carro muito grande e um terreno abandonado, um terreno baldio, e atrás uma região residencial. E chegou algum empreendedor, meteu uma franquia ali do McDonald's e tá botando dinheiro para dentro. Claro, pode demorar ali 1, 2, 3 anos para ele recuperar o valor que ele investiu naquela franquia e tal. Porém, tá dando movimento. Você vê que foi um negócio bem acertado. É um business que deu certo, é um case de sucesso. Então, assim, tudo começou com poder de imaginação, que ele avaliou o ambiente, ele julgou que era um bom ambiente, um bom point, que podia dar certo. E ele teve a fé, que foi o que eu comentei com vocês no outro vídeo, e hoje aquilo ali é uma mina de dinheiro,
para o cara que investiu ali. Então, gente, isso é uma característica da pessoa ambiciosa, do empreendedor. Ele é de certa forma um sonhador, ele vislumbra coisas que ainda não existem. E pelo poder da fé, ele age para que aquilo passe a existir, tá bom? Só que há uma linha, porque tem gente que se resume a ficar só nessa etapa do sonho. Então ele fica lá confabulando. Nossa, eu queria tanto ter um relacionamento com aquela garota. Eu queria tanto ter aquele emprego. Eu queria tanto ter aquele carro. Eu queria tanto viajar para esse país. Mas a pessoa não se move e não se mobiliza para concretizar os sonhos dela. Então é uma barreira tênue que separa o sonhador do conquistador. O conquistador é aquele que vislumbra e age para concretizar o sonho na realidade dele. Ele se mobiliza para fazer acontecer o que ele está imaginando. Já o sonhador, ele se restringe ao campo da imaginação. Então é importante ressaltar isso. Não adianta você achar que porque você sonha muito, porque você pensa muitas coisas, que você é um conquistador. Um conquistador é o sujeito afigurativa, que faz acontecer, tá? Outro que eu coloquei aqui, pare de reclamar. Gente, isso aí é uma coisa assim de fato que quem é fracassado geralmente é um reclamão. Pode conferir aí na tua vida pessoal, no teu círculo de amizades. O fracassado é um reclamão. Eu outro dia botei um vídeo para assistir com a minha esposa, um vídeo no YouTube, né? E era um empreendedor muito famoso, e se eu não me engano, 20, eu não sei quantos desempregados, tá? E você vê a argumentação das pessoas, é uma argumentação porca, é uma argumentação ridícula. E o pessoal dando as justificativas mais fuleiras do porquê elas foram demitidas, porque a vida delas não deu certo. E gente, isso se casa com profecias bíblicas que eu fiquei literalmente de boca aberta. Porque a Bíblia, ela tem uma parte que a teologia chama de escatologia. A escatologia é o estudo dos últimos dias, é o estudo do fim. Então são várias passagens que diz respeito ao fim dos tempos, tá bom? E no fim dos tempos, de acordo com a Bíblia, o ser humano ia ter uma decadência a nível moral, a nível civilizacional. Ou seja, o ser humano ia ficar mais mesquinho, mais egoísta, mais cheio de si, mais avarento, mais tudo de ruim que você possa imaginar. E a gente percebe que realmente o amor das pessoas está se esfriando e as pessoas estão passando a cultuar a si mesmo. Então as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, achando que o mundo tem que girar em torno delas mesmas. E você vê, não porque a empresa não se adequou aos meus padrões, a empresa não fez o que eu queria, mas eles não viram o meu potencial. E uma outra veio com uma insanidade, como se a empresa tivesse que ser babá dos adolescentes e instruir os adolescentes. A empresa não tem que fazer nada por ninguém. A empresa está focada no lucro. Se você está procurando emprego, você tem que se adaptar às regras da empresa. Só que o egoísmo das pessoas tá tão grande que as pessoas acham que o mundo tem que viver em prol delas, entende? Isso é um absurdo. E normalmente essas pessoas fracassadas, essas pessoas com uma mentalidade pueril, elas reclamam de tudo. A responsabilidade pelo fracasso na vida delas nunca é uma responsabilidade individual. Elas nunca têm culpa de nada. A culpa é sempre da empresa, a culpa é do governo, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, e elas não assumem a responsabilidade. Porque é mais cômodo você ficar apontando o dedo, culpando um e o outro, do que fazer uma autocrítica, uma análise fria de si mesmo e ver, não, a culpa é minha. Se eu fracassei é porque eu fui um idiota, eu fui burro, eu não fui inteligente. Então, falta nas pessoas esse senso de autocrítica, de se criticarem e de melhorarem, entendeu? Então, essa terceirização de responsabilidade
e culpa de outras pessoas, geralmente está atrelado a uma postura de um fracassado, de uma pessoa que tende a responsabilizar outras pessoas pelo fracasso de suas próprias vidas, tá? E elas sempre estão reclamando, sempre estão dando desculpa do porquê não pode dar certo. E assim, é uma questão que me preocupa, e eu não estou falando isso desconectado não, tá? Porque tem um caso pessoal do meu próprio irmão, que eu vejo nele muito disso, de um cara negativo, e é novo, ele só tem 18 anos, mas é um cara negativo, é uma pessoa que está sempre dando desculpa do porquê as coisas não vão para frente, porque não vai dar certo. É assim, infelizmente, ele tá com um mindset, ele tá com uma mentalidade totalmente dominada por uma mentalidade de um fracassado. O que é um fracassado? Eu vou resumir para vocês. Um fracassado, ele não é fracassado porque ele nasceu num lugar pobre. Porque eu nasci num lugar pobre. E uma pessoa fracassada não é uma pessoa que não tem dinheiro. Porque você pode ser um milionário e do dia para a noite quebrar, falir, e você, por causa da tua mentalidade, conseguir se reerguer. Tá bom? Então o fracasso não diz respeito ao quanto de dinheiro você tem na tua conta bancária. Ser fracassado é uma mentalidade. Ah, mas isso é papo de coach. Não, não é. Quando você tem uma mentalidade de fracassado, é uma mentalidade porca, uma mentalidade de que você sempre se coloca para baixo, você não enxerga formas de melhorar, de vida, de ascender, você se contenta com o pouco que tem, você não tem a ambição de querer mudar de vida. Isso é uma mentalidade de um fracassado. E, infelizmente o meu irmão está indo por esse caminho e eu lamento muito. Eu vou tentar de tudo para mexer com o brilho dele, mudar a forma como ele enxerga a vida. Ele é muito novo, tem tempo para melhorar. Então, assim, quando eu faço essas críticas, eu não estou fazendo essas críticas me desconectando como se eu fosse o senhor da razão. Eu vejo isso numa pessoa próxima a mim, eu estou compartilhando uma coisa com vocês extremamente pessoal, e para mostrar para vocês que isso me machuca também, de certa forma, porque eu tenho um caso de uma pessoa que eu amo, que eu não gostaria que enxergasse a vida dessa forma. Tá bom, gente? E a reclamação tá nisso. Você propõe uma ideia de negócio, você dá uma dica, você fala uma estratégia, a pessoa vem com negatividade, vem com argumentações para dizer o porquê as tuas ideias não vão dar certo, porque ela não tem o que fazer, ela está paralisada, não tem saída para ela. Então a pessoa sempre vai enxergar tudo de uma maneira negativa. Então isso não contribui para o sucesso de ninguém. Outra coisa, poder da imaginação. Pessoal, eu tive que pausar o vídeo de novo. Agora foi um outro motivo. O motivo foi porque minha garganta ficou extremamente seca. Eu falo pra caramba. Então tive que pausar para beber uma água. E o que eu vinha comentando é o poder da imaginação. A importância de você ter uma imaginação fértil. Quando eu era criança, eu fui uma criança que ficou muito presa. Então a minha mãe, ela tinha uma mentalidade seguinte, que o meu filho ele não vai se misturar com as outras crianças da rua, porque se ele se misturar, ele vai ter uma influência negativa. Então ela foi e me prendeu, tá? Teve pontos positivos? Teve pontos positivos, mas teve pontos negativos. Quais pontos negativos? Eu não tive infância, eu não brinquei, eu não apanhei, eu não beijei na boca direito, entende? Eu fiquei restrito ao meu mundinho, e meu mundinho era a minha própria casa. E eu não tive muitos amigos, entende? Eu não brinquei na rua com aquelas brincadeiras, se brinquei muito pouco. Então a infância que geralmente as crianças têm, eu não tive. As crianças do passado, né? Porque agora isso que a minha mãe fez comigo tá mais comum, né? Dos pais prenderem as crianças dentro de casa, até por uma questão de violência, que o mundo tá mais violento hoje em dia. Enfim, mas o fato de eu ter ficado em casa fez com que eu tivesse que buscar formas de me entreter. E quem passou a ser meu melhor amigo? O meu melhor amigo passou a ser a minha imaginação.
Então, além de eu jogar muito joguinho de CD, que antigamente vinham umas revistas com CDs de jogos. Você pegava aquele CD e inseria no computador e tinha vários jogos. Eu ficava jogando aquilo ali e eu quero um dia mais pra frente eu quero comprar esses CDs e ficar jogando, que vai ser uma nostalgia muito grande. Apesar que eu não devo achar mais graça nenhuma daqueles jogos. Mas a grande verdade é que eu fazia isso. E uma outra coisa que eu fazia é brincar de brinquedo. Porque o meu pai de criação, ele me levava muito pro shopping. A gente ia no McDonald's e no McDonald's sempre tinha aquele brinde. E ele me levava muito no McDonald's. Por mais que meu pai sempre foi porteiro, sempre foi um homem trabalhador, mas ele, enfim, sempre chegou junto nesse sentido de, enfim, contribuição financeira, amparo, o amparo que meu pai biológico não me deu na minha juventude, começo da minha pré-adolescência. Foi no começo da minha pré-adolescência, na verdade, que meu pai biológico começou a tentar se reconectar na minha vida de novo. Mas minha infância, eu não tenho nada a reclamar, entendeu? Eu tive uma presença paternal e o meu pai de criação foi simplesmente incrível. Então ele me levava no cinema para passear e tudo mais. E pelo fato de eu ter ido muito no McDonald's, eu tive muitos brinquedos. E eu também recebia muitos brinquedos. Até o pessoal do prédio onde ele trabalhava me dava muito presente e tudo mais. Então assim, gente, isso fez com que eu tivesse um acervo de brinquedos muito grande. Eu tinha lá muito brinquedo, um baú cheio de brinquedo. E eu fazia batalhas com os brinquedos e tinha enredo, tinha roteiro. Claro, eu não escrevia isso, mas era um roteiro mental. Então eu, por muito tempo brincando sozinho, e aquilo ali me ajudou como ser humano de uma maneira gigantesca, entende? Porque uma pessoa que olha de fora vai falar ridículo, né? Uma criança, às vezes, uma criança grande brincando de brinquedo. Mas isso me ajudou demais. Eu vejo que isso me ajudou porque isso fez com que aflorasse em mim uma imaginação afiadíssima. A minha imaginação ela é muito poderosa, entende? E um empreendedor precisa ter imaginação. Até um outro vídeo que eu estava assistindo hoje, porque qual que é o sonho do empreendedor? O sonho do empreendedor é entrar num negócio, é criar um negócio onde se há uma demanda gigantesca e uma oferta muito pequena. Então tem um público consumidor do que você vai oferecer, um público muito grande, e você tem baixa concorrência. Mas para que você encontre uma oportunidade dessa para montar um negócio nessas circunstâncias, você precisa ter imaginação, tá? E isso é só um exemplo. Eu posso te dar uma série de outros exemplos. A imaginação é uma ferramenta de trabalho para o empreendedor. O empreendedor precisa ter imaginação. E até mesmo para você debater, para você conversar, para você argumentar, você tem que ter um arsenal de palavras, de frases dentro da tua cabeça. E a imaginação ajuda, tá? Para você visualizar ambientes, visualizar possibilidades, você tem que trabalhar a imaginação. Então sempre fui uma pessoa que trabalhava a imaginação. Vou compartilhar outra coisa com vocês, extremamente pessoal, que era o seguinte: na minha pré-adolescência, quando eu ia dormir, eu sempre gostava de uma garotinha na escola. E era sempre um amor platônico, porque a garotinha nunca sabia que eu gostava dela. E o que eu fazia quando eu ia dormir? Gente, não é pra pensar sacanagem não, tá? Mas, eita, acabei derrubando o microfone aqui, mas vai ficar. Eu não vou cortar isso aqui não. Bom que melhora aí a questão do mistério do que eu fazia, mas não é nada de sacanagem, tá? Quando eu tava dormindo, eu fechava o olho. E eu me imaginava sendo um rei, um príncipe, um imperador que dominava outros impérios, outros reinos, tinha batalha com vários exércitos. E quando eu subjugava, eu derrotava os outros reinos, eu tomava a princesa desses outros reinos para mim. E essas princesas eu colocava como personagem essas garotinhas que eu gostava na escola. Então, assim, é uma coisa extremamente idiota, né? Então, eu colocava como meus inimigos outros amiguinhos, outros coleguinhas da escola. E na minha imaginação, isso não é um sonho.
tá, gente? Eu tava deitado, mas eu ainda não estava dormindo. Eu só estava com o olho fechado e imaginando essas coisas. E eu imaginava que eu tinha um exército poderoso que dominava o mundo e eu invadia outros reinos, outros impérios, e os imperadores eram os meus colegas da escola, que eu encarava como rivais, eu os derrotava e roubava as suas mulheres para mim. E as suas mulheres eram essas garotinhas que eu gostava na época, tá? E eu fiz isso por muito tempo, tá? Até pela minha pré-adolescência quase toda. 12, 13, 14 anos. Então era uma coisa que eu fazia até eu pegar no sono. Então eu tava imaginando essas coisas deitado, de olho fechado, confabulando isso, e daqui a pouco eu pegava no sono e no outro dia eu acordava. Então era uma forma que eu encontrava, porque às vezes eu pensava na questão do sono, e o sono tem um paralelismo muito grande com a morte, né? Porque quando você está dormindo, você não está consciente. E isso é uma coisa que me pegava muito. Eu ficava pensando nisso, caramba, agora quando eu for dormir, eu não vou estar consciente. Isso é uma questão muito doida. É parecido com a morte, né? Você não está consciente. Tua consciência está como se fosse apagada, desligada, repousando. E aquilo ali me assustava. Então, se eu ficasse pensando só nisso, eu não ia querer dormir. Isso ia me afetar e me prejudicar. Então, essas historinhas que eu criava ainda acordado, ainda só que imaginando, me ajudava muito a pegar no sono. Aí tá até um conselho para você que tem problema de insônia e pensamentos ruins, pensamentos intrusivos, isso é um ótimo conselho. E essa imaginação que eu desenvolvi, nossa, ela me ajudou e me ajuda até hoje. Então eu vejo como uma arma importantíssima para o empreendedor. E por fim, gente, mas não menos importante, seja um eterno inconformado. Eu acho que assim, a principal chave para o sucesso é a ambição, como eu falei para vocês. E o que é a ambição? É a vontade de você querer conquistar, entendeu? É um sentimento eterno de inconformidade com as coisas como estão. Então, se você está, por exemplo, numa casa, você fala, não, eu quero agora 2 casas, eu quero um carro melhor, eu quero viajar o mundo, mas não é só confabular e ficar imaginando, você fala, eu quero e vou viajar o mundo, vou conhecer outros países, vou dar um apartamento para minha mãe e para o meu pai, ainda em vida, entendeu? E a ambição não é só isso, tá, gente? Pode ser em qualquer área. Você pode ter uma ambição para aprender novos idiomas. Então você fala, não, eu não vou morrer só falando português. Eu quero aprender o inglês, quero aprender francês, eu quero falar fluentemente francês, eu quero falar fluentemente russo. E eu vou me empenhar, eu vou aprender, em tanto tempo eu vou aprender. Isso é ambição, é a vontade de conquistar, é a vontade de mudar de vida, é a vontade de ir para um outro patamar, entendeu? Aprender coisas novas, é simplesmente ser como eu coloquei aqui, um eterno inconformado. Eu tô sempre inconformado com a situação que eu tô. E, gente, não confunda. Uma coisa é você ser grato por tudo que você tem. Mas essa inconformidade que eu venho falando aqui é, por exemplo, você está às vezes morando numa casa apertada, um lugar que não te dá conforto, você quer melhorar, entende? Às vezes a sua mãe tem um sonho e talvez ela não vai conseguir realizar, e você quer lutar para realizar o sonho dela, entende? E tem a questão do idioma que eu falei, ou mesmo você é uma pessoa obesa e você quer estar bem consigo mesmo, então você quer ficar bem, você quer estar no shape, e para isso precisa de força de vontade, a caminhada é dura. E para que você possa se manter resiliente a todas as provações, passando por todas as lutas, você precisa ter ambição. Ambição de chegar lá na frente e alcançar o teu objetivo. Então, pessoas que não são ambiciosas, pessoas que se contentam com o status quo, pessoas que se contentam com a vida como ela está, essas pessoas elas nunca vão prosperar, elas nunca vão crescer na vida, porque seja bom, seja ruim, tá? Seja crente ou seja ateu, independente do que você seja, da tua cor, da tua crença, do teu credo, independente. Se você quer prosperar, você precisa ser ambicioso,
entendeu? Você precisa ter aquele desejo ardente de querer conquistar aquilo como uma fixação, como uma compulsão, e você não vai parar de trabalhar enquanto você não atingir aquilo ali. Por isso que muitas vezes a ambição está atrelada à compulsão. Você vê vários empresários, inclusive desse vídeo que eu comentei, que esse empresário debateu com uma dezena de desempregados, né? E ele comentava que ele trabalhava de uma maneira exaustiva e ficava ali horas e passava do expediente e ele continuava trabalhando, produzindo, porque ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. E eu, por exemplo, criei esse canal recentemente, eu tenho um objetivo, eu quero postar vários vídeos, então eu tô aqui fazendo um vídeo gigantesco de 35 minutos, ainda vou produzir mais outros vídeos, estou gripado, mas estou produzindo, estou de madrugada e estou nem aí. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Então, sim, você pode enxergar que a ambição, muitas das vezes, ela vem atrelada ao sentimento de compulsão. Então, você não para de produzir, você não para de trabalhar enquanto você não atinge a meta. Então, assim, tem os seus malefícios? Tem. Talvez para a tua saúde, para a tua relação interpessoal com pessoas próximas a você, mas é um sacrifício. E a vida ela é feita de sacrifício e de escolhas, tá? Então, eu posso te garantir, independente se a pessoa é ética ou não é ética, se ela tem caráter ou não tem caráter, as pessoas de sucesso, elas são pessoas ambiciosas, elas têm uma imaginação extremamente aflorada, elas querem conquistar muitas coisas, e esse desejo, esse fogo, essa combustão queima no coração delas e faz elas trabalharem de maneira exaustiva em busca da realização dos teus objetivos. Elas ficam buscando e trabalhando, concretizar aqueles sonhos que elas têm, entendeu? Tornar aqueles sonhos realidade e se apossar de tudo que elas desejam. Então isso é ambição, é essa chama, é esse combustível que arde dentro do coração do empreendedor. Então eu espero que eu possa ter te motivado com esse vídeo e que você não fique reclamando da vida, que tá ruim, que não tem jeito, que você não tem perspectiva de vida, que o teu tempo já passou. Isso é um discurso fracassado, tá? Independente da tua idade, cara, independente da tua situação financeira, dá para mudar. Basta você botar tua cachola para trabalhar e pensar em soluções para que você possa mudar de vida. E você tem que também, arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Não adianta ficar só confabulando que a tua vida não vai mudar. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de dar aquele like, que ajuda muito, hypar o vídeo. Faça o seu comentário. Esse espaço dos comentários é aberto mesmo para você colocar as suas opiniões, as suas críticas ao meu respeito, tá bom? Acrescentar se ficou faltando alguma coisa no vídeo, você acha que tem que acrescentar. E também não esquece de compartilhar esse vídeo, se esse vídeo agregou para você, compartilha para um amigo, um colega, um conhecido. Já falei para comentar e se inscreve no canal. A inscrição tua, ela é extremamente valiosa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu, forte abraço.